Olá, olá, gente, bem-vindos. Vamos lá para a nossa live noturna aqui do Petit Jornal. Vamos chegando, salve, salve. Vamos lá, vamos lá. Olá, gente, boa noite. Pessoal chegando. E então, opa, ô mestre, como vai? E aí, chefia? Tudo bem? Vem cá, Ah, fala casaco é aí. esse aí, cara? Cara, é um casaco estiloso, né, para proteger minha garganta que está um pouco baleada, né? Um pouco É, de baleada novo, aí. Daniel, é mesmo, cara? Só pessoa que pega frio, né? Pega muito frio. Aí a pessoa fica com a voz assim. Mas, a Bom, bem da verdade, ah, esse ano tem feito um frio estranho aí, em vários lugares do mundo. entendi, entendi. É, bom, O pessoal, o o Daniel, pessoal o tá Daniel achando mantém, elegante, ó. Tô elegante, cara. Tô elegante. Daniel mantém o Desculpa aí. sigilo, né? Mantém o suspense sobre onde ele está, né? Então já sabemos que no Rio de Janeiro ele não tá, porque aqui o clima tá agradável, tá um clima ok, não tá frio, não. Tá um clima de montanha? Não? Não, tá clima de montanha, não, tá clima de Rio de Janeiro mesmo. Olha aí, olha aí. Gente, bem-vindos. Você vai Bem-vindos. revelar quando? Onde é que você tá, Daniel? Você não vai revelar, não, cara? Quem viver verá. É isso que eu tenho Ah, para é? dizer. É, quem viver verá. Lapônia, pode ser que eu esteja na Lapônia, né? Papai Noel pode estar aqui ao lado, na casa ao lado. Olha aí, gente. Elegância, Tanguy. Aqui é elegância, rapaz. O pessoal tá chegando aqui para nossa live. A Natuzaneri riu da minha elegância. Eu sou uma pessoa elegante, Natuz. Veja você. Pessoa elegante. A Pessoa Natuza que Neri veio chama. dizer que você tá elegante, cara. Isso aí Não, é clichê, vou te contar. ela riu de alguém dizendo que eu estava elegante. Ela achou uma Ah, foi ironia. isso, é. Porque Pode não tinha como ser, pode voltar, ser. não tem como voltar aqui, senão trava meu negócio todo aqui, cara. Ah, Eu acho que entendi, não, cara. Eu acho que entendi. ela foi sincera. Ô, Natuza, fala aí. Eu acho que ela foi sincera, cara, Você que achou acha? elegante. Você acha Eu que a acho. risada dela não foi um deboche? Você Não, acha foi que uma não? risada de congraçamento, sabe? Foi uma risada Ah, olha aí. É, eu acho, eu acho. Eu acho que foi isso. É, ó, mandar aí um abraço, boa noite pro pessoal do Fundão, porque o Júnior Messi já Olha comprou aí. selo, entrou aí, já Muito comprou obrigado, selo. Júnior. Muito Rapaz, obrigado. o homem vai levar Eduardo Cunha amanhã pro programa dele lá, cara. Ih, rapaz, que loucura isso, hein? É, cara, Eduardo Cunha. Então foi na sequência eu, você e Eduardo Cunha. Veja você. É o trio, Veja é você. isso. É isso. E que isso, gente? Olha o que ela tu escreveu aqui, Tanguy. Olha, O que olha que ele isso. escreveu? Olha Ah, aí. Daniel, para ficar elegante, tem que nascer de novo. Que isso, ih, gente? Só pessoa rapaz. elegante, Natuza. Não fala, não É, diga isso. Só é. pessoa elegante. Olha o pessoal Tem comprando selos, gente, Tanguy. tem Senhora gente que diria Viagem. até que se pudesse pagaria uma consultoria de moda para você, Daniel. Não vou revelar Olha aí. fonte, mas que Tem pagaria gente, uma, não é? é, Mas que é preocupada com a necessário. situação, disse que é necessário, exatamente. Com esse drama, né, cara, que é a minha vestimenta. Mas você sabe que para se vestir bem, tem que investir, né? Tem que Tem que investir, é investir, tem que caro, tem investir. que botar um dinheiro. Aí É. complica, né, cara? Aí complica. Mas assim, você não bota dinheiro, mas você é um cara ousado, né, Daniel? Você ousa Olha aí, nas olha aí, vestimentas e acaba olha ficando aí, legal. Olha aí, olha Natuza aí. Neriqueira. O nome disso, Daniel, é Morde a Sopra. É, morde a sobra. Isso se Agora, o que que chama ela botou aí? consciência Passou aqui, eu pesada. não consegui ler aqui. O que que ela falou aqui? Ah, não, aqui, eu vou achar. Cadê? Cadê? Aqui. Mentira, amigo. Você é lindo em sexy, viu, Tanguy? Olha aí, É olha isso. aí. É Que Morde a beleza. Sopra. Morde a sobra. Isso é estratégia política, rapaz. O pessoal que trabalha com política, sabe, lida de forma brilhante com isso. É, que Com esse fala a verdade, mas depois já diz que não era bem isso, é não foi o isso, que eu quis é isso. dizer, não quis em momento algum ofender, né, a honra de Vossa Senhoria. O pessoal tá comprando selos, Tanguy. Vamos agradecer. Honest Drunk comprou 3 selos, muito obrigado. Mariana comprou um selo também. Olha aí, Tanguy, o pessoal apoiando o Petit Jornal nessa live noturna. Senhora Viagem comprou 2 selos. Quatro Denise minutos de comprou um live, selo. Ah, 4 minutos de live e não tem nada escrito aqui ainda fixado. vou escrever Bom, aqui, cara. vamos ver Peraí, até onde peraí. que isso vai, né? Até onde que isso Vou vai. escrever isso aqui. Qual é o número de hoje, senhor? Já perdi a conta. 284. 284. 284. Então, bate-papo, número 284. É isso, não é isso? É isso. E selos a selos. Selos a Aqui é vida selos. louca. Aqui é vida louca, tá? E a gente não respeita a gramática. Maria Beltrão, outro dia, veio aqui, esculhambou a gente, porque a gente escreve selos a selos com crase. Mas é uma piada interna, não é isso? É Uma isso. piada interna que virou uma marca registrada do Petit Jornal. Selos a selos, como estratégia de apoio durante as nossas lives noturnas, Tangueiro. Inclusive, Ah, comprem selos.
Tá? Comprem Vocês fazem selos. É toda a isso. diferença, comprando selos, vocês fazem toda a diferença. Ajuda demais no Petit Jornal, ajuda a pagar essa viagem no Daniel, que a gente não Olha sabe ainda aí. para onde que é. Quer dizer, eu Olha sei, mas aí. não, estou proibido, assim, um termo de disclosure, que eu não posso Rapaz, mencionar para onde que eu já foi. te disse que eu tô num bunker. Num bunker. Entendi. A guerra tá rolando aqui em cima. Eu já te falei isso. Eu tô ajudando aí os amigos. Eu só não te digo de que lado eu estou da guerra. De que Pode ser lado que você eu está? esteja, Entendi. pode ser que eu esteja de um lado ou do outro lado. Vai saber, Nossa, né? né? É, realmente, todo mundo está em dúvida. A sua cara está do lado dos russos. Olha aí. É a Olha sua aí. cara. Daniel, se você O... passar no campo de batalha aí, é capturado. Fala assim, prendemos o presidente da Ucrânia. Que isso, rapaz? Que isso? Isso aí é uma. Só porque eu sou fisicamente. Você diz que eu sou fisicamente parecido com ele? Não, vai saber. Eu posso ser um infiltrado. É, ó, a pessoa está dizendo que só compra selo se tirar a crase. Não tiraremos a crase. Não A tiraremos. crase Questão de honra. fica. A A crase crase fica. fica. É isso. A crase fica. Pacote completo. É o Petit Jornal com a crase. Olha aí, Tanguy, estão elogiando meu skincare, seja lá o que isso significa, mas eu curti. Achei que é elogioso falar do meu skincare. Curti, Tanguy. É Gostei. isso. Aliás, hoje, Tanguy, tem um Oligarcas especial enviado Tem. por uma ouvinte nossa, Maria Rita, cantora Maria Maria Rita. Rita, grande Exatamente. Maria Rita, mandou aqui uma pauta de Oligarcas hoje, tem a ver com música e, consequentemente, foi ela que nos subsidiou nessa sessão do nosso encontro de hoje. É isso, é isso. Grande Maria Rita. É uma das grandes intérpretes do Brasil. Ó, Sem o Júnior dúvida. Messi bateu na mesa e falou assim: ó, Ah, eu pago pela crase, mas a crase fica. Rapaz, quando o cara tem. Quando o cara tem moral é outra coisa, né, cara? olha Eu aí, pago cara. pela crase, mas a crase fica. É Olha isso, aí, Daniel. selos O nome disso acesos. é pulso, entendeu? Júnior Messi, você tá aí, ó, comprou 3 selos já e tá dizendo que paga pra crase ficar. Olha lá, eu tô... Ah, tá boa a internet. Engasguei. A saúde do Daniel tá boa, gente, que ele tá tossindo com mais É, força, né? Mais vigor na tossida. rapaz, isso O aí, negócio tá rapaz, bom mesmo. tá gripe horrorosa, rapaz, não sai de mim essa gripe, coisa complicada, tem que ficar bebendo água. Entendi. Então tá bom, Daniel. Vamos Tá? começar, cara? Como é que tá a tua pauta aí? Tua pauta hoje tá grande, a minha tá mais ou menos, cara. A sua tá maior que a minha hoje, que não Por quê? Porque aqui é trabalho, aqui é ninguém trabalho, trabalha. Entendi. pesquisei, mas tem muita coisa de economia hoje, e eu senti que o senhor roubou, o senhor botou economia na sua pauta para dar inflada, porque a pauta tá meio vazia, aí o senhor ficou botando economia na tua pauta. Comigo é assim, a gente denuncia Não mesmo. botei economia coisa nenhuma. Tem nada de economia aqui, Daniel. Tem economia sim, mas eu botei política Tem aqui nada de também na economia minha. aqui. Botei na política na minha para Vive você. metendo bedelho aí, metendo bedelho. Então, Aqui é Daniel, assim, olha só. rapaz. É, Aqui a gente você se se liga mete na mesmo. tua aí. É isso. Você se liga na tua aí que eu me ligo na minha aqui. Vamos lá, Ô, Daniel. Tanguy, Botar pra gravar aqui. 284, Fala. né? Vamos lá, então. Vamos 284. começar. Vamos lá. Gravando. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 284, 284. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 8 minutos da segunda-feira, 30 de maio. A dupla de costume, cá está, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos das últimas horas, da economia e da política internacional. E Tanguy, continua acontecendo muita coisa, novidades não param de ocorrer. E é interessante porque a gente vai explorando as pautas dia a dia e a gente começa a se sentir meio que uma novela, né? Porque todo dia tem uma novidade da pauta do dia anterior e a gente tem que avançar justamente na análise porque as coisas vão acontecendo. A gente analisa ali com um carro em movimento, digamos assim, Tanguy. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. É isso, cara. A impressão que eu tenho é exatamente essa, né? A gente vai o tempo todo puxando a pauta dos dias anteriores para conseguir avançar. E eu acho que essa é a graça de a gente fazer exatamente essa cobertura diária, né? Não apenas a cobertura da guerra, mas a cobertura dos temas internacionais. Só para lembrar, eu sei que muita gente começou a ouvir a gente por causa da guerra. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela audiência, pela atenção. Faz muita diferença para a gente continuar o nosso trabalho. Mas antes da guerra começar, a gente tinha um esquema que era basicamente um bate-papo por semana. Às vezes, quando tinha assunto, a gente fazia 2, no máximo. E o resto eram colunas Porque individuais. tinha Se um você breaking voltar, news, né? Um breaking quando news, a gente tinha um fazia um bate-papo assunto, extra. uma eleição, alguma coisa, né? Algo que merecesse uma atenção maior, a gente fazia um segundo bate-papo.
E o que era impressionante, isso é realidade, é que quando a gente fazia a pauta do bate-papo semanal, às vezes a gente ficava realmente procurando assunto, porque às vezes não tinha tantos assuntos palpitantes que tinham acontecido naquela semana ou naquele dia especificamente. E de lá para cá, assim, não tem faltado assuntos. De lá para cá, na verdade, o que tem acontecido é o contrário. Tem sido muito comum pautas caírem, para a gente não ultrapassar muito o limite de tempo que a gente se propõe. Às vezes cai uma pauta e faz parte, né? E aí, Daniel, eu já vou para o grande break news de hoje, né? Na verdade, não é nem apenas de hoje, né? De algumas horas atrás, Daniel já localizou no tempo aí, a gente está gravando essa live aqui no dia 30 de maio, são nesse momento, horário de Brasília, 22 horas e 11 minutos, e algumas horas atrás, mais ou menos umas 3 ou 4 horas atrás, o Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, que é o órgão do chefe de Estado, né, do chefe de governo da União Europeia, anunciou que finalmente foi fechado um acordo para o banimento parcial das importações de petróleo russo. E a expectativa, Daniel, é que esse banimento ele atinja até 2/3 do volume comprado pela União Europeia da Rússia, né? Então, esse é um baque grande. Eu trouxe até alguns dados aqui que eu achei importantes, Daniel. A União Europeia compra mensalmente cerca de 23 bilhões de dólares em petróleo russo. Então, 23 bilhões, você faz a conta aí, né, diminui 2/3 disso. Esse é um golpe pesado. A gente está falando mensalmente. Tenta anualizar isso. É, de fato, algo que chama, de fato, muita atenção. Eu queria te ouvir sobre isso, Daniel. Pois é, Tanguy, e me chamou particularmente a atenção, pegando aí o gancho da tua explanação, que eles fizeram um bem bolado, né? Porque as sanções elas não vão incluir o petróleo bruto comprado através de oleodutos, ou seja, houve ali uma customização, digamos assim, para atender aos húngaros. Os húngaros compram, em grande medida, o petróleo bruto dos russos através de oleodutos e, consequentemente, você consegue contornar justamente a resistência dos húngaros e consegue levar adiante finalmente essa sexta rodada de sanções. Lembrando que a gente tem falado sobre essa sexta rodada de sanções dos europeus há vários episódios, havia sempre esse embate entre a Europa e a Hungria sendo ali o voto contrário e, consequentemente, tendo um voto contrário, não havendo unanimidade, você não tinha como levar essas novas sanções adiante. Lembro também que a sanção não envolve apenas o petróleo, claro que o petróleo é a principal medida, é o que dói mais no bolso dos russos, mas temos também aí a retirada do principal banco do país do sistema SWIFT e temos a inclusão de mais cidadãos russos na lista de sanções, com congelamento de ativos, restrição à circulação, de viagens e assim por diante. A Rússia está buscando alternativas já há semanas, inclusive exportando petróleo através de petroleiros via Mar Negro, como forma justamente de mitigar o que ia acontecer. Os russos já sabiam que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, tentaram ganhar tempo, tentaram ali, de qualquer forma, tumultuar o processo de negociação entre os europeus, mas a Rússia tem buscado alternativas e tem buscado fontes de suprimentos. Do outro lado, a Europa vai ter dificuldade, porque vai ser mais caro. Claro que você pode comprar petróleo de outras fontes, de outros fornecedores mundo afora, através de navios-tanque, mas o frete vai ser mais caro e, consequentemente, isso vai ter que ser repassado para o consumidor final e vai fazer com que nós tenhamos uma inflação ainda maior na Europa. Aliás, nesse episódio de hoje eu quero falar mais um pouco sobre inflação na Europa, porque isso é um problema gravíssimo. A Europa não via um ritmo de inflação nesse patamar desde os anos 70, desde o primeiro choque do petróleo, e isso é algo que chama particularmente a atenção. A ver agora como é que vai ficar a questão do embargo, esse embargo parcial dos europeus em relação ao petróleo russo, parcial porque não engloba o petróleo russo, o petróleo bruto, que é comprado através de sistemas de oleoduto, Tanguy. E só para trazer o dado, né? Você falou que a Europa depende muito do petróleo russo. 27% das importações de petróleo cru da União Europeia É vem da bastante, é Rússia. bastante. É muito, né? Quase 1/3. Então, basicamente o que os europeus disseram hoje é que esse é um cenário desafiador, né? Então, óbvio que seria desafiador, e que há uma consciência dos custos financeiros altos para a União Europeia. Então, não é assim, vamos colocar a sanção e beleza. Agora é o momento também de criatividade. A gente vai ter que buscar outras fontes, outras alternativas, e vai ser caro mesmo, né? Então, esse é um elemento que
vem sendo colocado, e agora isso acelera muito a necessidade de criatividade, né? Então, é algo que vinha sendo pensado, vai acontecer, isso vai acabar chegando, mas agora é o momento. E aí, Daniel, outra coisa que foi curiosa, né? Você falou que foi liberado, né, importação de petróleo ainda por via de gasodutos, de oleodutos, né? Então, essa é uma forma de conseguir atender a Hungria. O que foi curioso foi que eles não colocaram prazo, né? Então, pode comprar por oleoduto. Por quanto tempo? Não tem. Embora tenham Não dito que se era colocou temporário, né? É temporário, mas Disseram sem que é prazo. temporário, exato. É temporário, mas é temporário por quanto tempo? Ninguém sabe. Então, aí você tem, obviamente, uma brecha que isso preocupa a Rússia, isso vai trazer consequências para a Rússia, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também, mas permite também que você enche os reservatórios, levando em consideração que a Rússia está vendendo a preço mais baixo do que o normal. Então, isso vai trazer um cenário curioso, e a gente já explorou isso em vários outros bate-papos aqui, que a Rússia vai encher a burra de dinheiro agora, porque todo mundo vai comprar petróleo russo exatamente para fazer estoque. A Rússia está vendendo mais barato e, no momento, pode exportar por oleodutos. A gente tem que ver quanto tempo isso vai durar. Agora, me parece, Daniel, que eles chutaram para frente. Quando é que vai ser? Eu acho que eles não têm uma resposta. Vai ser daqui a um tempo, vai ver. Aquele negócio que a gente também já comentou aqui. Eu não posso colocar uma sanção muito dura, muito severa, porque depois eu tenho dificuldade de voltar atrás. Então, jogar isso para frente vai trazer dificuldades para a Rússia, mas não serão dificuldades, aparentemente, de forma imediata. Essas dificuldades elas vão ser um pouquinho mais para frente, quando as sanções, de fato, começarem a tomar corpo. Só explicando um detalhe técnico, Tanguy, muitas vezes as pessoas podem achar surpreendente. Puxa, mas o petróleo não tem um preço único no mercado internacional? Não, não tem. O mercado internacional de petróleo é um mercado livre. Você negocia livremente entre compradores e vendedores. Esse preço que é difundido no mercado internacional é um preço médio do que está sendo efetivamente praticado e, consequentemente, acaba sendo um balizador. Não é normal que você escape muito desse preço médio quando você faz uma negociação, a não ser que o comprador esteja embargado, como é o caso da Rússia. Então, a Rússia, justamente para atrair clientes dentro de um contexto onde existem embargos generalizados à sua própria economia, acaba sendo forçada a oferecer um desconto, a vender um pouco mais barato em relação ao que está sendo praticado na média no mercado internacional. Então, você pode vender por um preço mais baixo do que está sendo praticado no mercado internacional e ser negociado caso a caso. Maravilha. Fala aí sobre inflação, cara. Quero te ouvir sobre inflação na Europa, qual é o cenário, o que a gente pode esperar aí. Pois é, a gente estava falando há pouco sobre a pressão inflacionária que um novo aumento do preço dos combustíveis vai causar na Europa. E nós tivemos a divulgação nas últimas horas do CPI, da prévia do CPI, que é o índice de preços ao consumidor da Alemanha. E a Alemanha atingiu 7,9% de inflação nos últimos 12 meses. É o maior patamar de inflação desde dezembro de 1973. Ou seja, a Alemanha nunca teve tanta inflação desde o primeiro choque do petróleo. E o temor é que esse índice continue aumentando, porque a gente vai continuar tendo elementos de pressão adicionais de inflação na Alemanha ao longo dos próximos meses. E existe uma crescente pressão também sobre o Banco Central Europeu, porque ao contrário do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, ou mesmo do Banco Central do Brasil e de outros lugares do mundo, que tem aumentado a taxa de juros para conter a pressão inflacionária, o Banco Central Europeu está parado. O Banco Central Europeu tem estado mais preocupado com questões relacionadas ao crescimento econômico e não fez aí nenhuma majoração, nenhum aumento em relação à taxa de juros básica, só que a pressão está aumentando, particularmente por parte dos alemães. Não tem nenhum povo mais paranoico com a inflação do que os alemães, por razões óbvias, por questões históricas, principalmente lá na República de Weimar, mas a gente está falando de uma Alemanha que está pressionando cada vez mais o Banco Central Europeu a se mexer, a aumentar a taxa de juros, e o Banco Central Europeu está hesitando, porque teme aí uma forte desaceleração da economia europeia que poderia trazer impactos ainda mais devastadores. A ver, Tanguy, vamos acompanhar. O cenário europeu é extremamente preocupante, porque a inflação deve continuar aumentando em função dos embargos sobre o qual a gente falava há pouco, e o Banco Central Europeu ali tentando se equilibrar nessas pressões que os membros fazem sobre ele. E, Daniel, aproveitando que você está falando sobre a União Europeia, né, sobre, enfim, inflação na Europa de uma forma geral, que impacta muito a União Europeia, a gente está gravando essa live aqui na noite de segunda-feira no Brasil.
mas na Europa já é início de terça-feira e na virada do dia, né, da segunda para terça-feira, os líderes da União Europeia, que estão reunidos, aliás, foi exatamente nesse encontro que saiu o acordo lá sobre a sanção contra o petróleo russo, os líderes europeus concordaram com a liberação de quase 10 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia, não na compra de armas, mas sim nas contas correntes, né? Então, meio que uma injeção de 9,7 bilhões de dólares, tá, na economia ucraniana. Então, só para deixar claro, né, há pouco tempo, o primeiro-ministro ucraniano tinha dito, olha, a gente precisa muito de armas, muito mesmo. Manda arma, manda tudo que vocês puderem. Mas a gente também está com um problema gravíssimo, que é o custo da guerra para a nossa economia de uma forma geral. A quantidade de negócios que pararam, a quantidade de pessoas que saíram do país, o desabamento absoluto do consumo, destruição de infraestrutura. Então, a gente está precisando de grana agora para movimentar minimamente a economia, para pagar as contas do governo. Então, isso é algo que a Ucrânia vem falando, olha, é uma outra frente que também é necessária para a própria guerra. Se a gente não tiver saúde financeira, o próprio esforço de guerra ele vai por água abaixo. Então, foi anunciado, há algumas poucas horas também, esse pacote de 9,7 bilhões de dólares de assistência financeira para a Ucrânia, né, para lidar com as consequências da invasão russa, sem ser uma ajuda militar, Daniel. Essa questão das contas externas é um ponto muito sensível para a economia ucraniana. Afinal, o país tem tido uma saída de dólares maior do que a entrada, e para que não haja um colapso do relacionamento da Ucrânia com o resto do mundo, eles precisam desse aporte de dólares que está sendo feito agora. Então, por isso há essa referência à conta corrente ou conta em transações correntes, que é justamente um pedaço das contas externas do país. Esse desequilíbrio entre entrada e saída de dólares acaba sendo auxiliado, equacionado, enfrentado através de ajuda externa, e por isso que esse pacote financeiro acaba sendo tão importante para a Ucrânia, para manter ali uma normalidade em termos de abastecimento e de relacionamento econômico com o resto do mundo, mesmo dentro de um contexto de guerra. Aliás, Tanguy, eu queria falar um pouco sobre a acusação que a Ucrânia fez em relação à Rússia, que é a seguinte: os ucranianos dizem que os russos, veja você, estão roubando os grãos ucranianos, Tanguy, das regiões que foram ocupadas pelos russos. Estou surpreso. Não imaginava que, uma vez ocupadas essas regiões, os russos não colocariam a mão sobre os grãos. E a Ucrânia diz que esses grãos estão sendo enviados para a Rússia. Grãos de trigo, sementes de girassol, uma série de produtos que acabam sendo carros-chefe da economia ucraniana, e o destaque do roubo, segundo os ucranianos, é a cidade de Kherson. A região de Kherson está sendo ali alvo, segundo os ucranianos, de esse espólio de guerra, esse saque em relação aos grãos ucranianos. Lembrando que a Ucrânia tem tido aí muita dificuldade para realizar suas exportações, está realizando exportações de grãos basicamente por via terrestre, que é muito mais lenta, muito mais cara, e não está conseguindo realizar as suas exportações pela via marítima, pelos portos do Mar Negro. Recentemente a Ursula von der Leyen, inclusive, falou o volume, né? Assim, quanto de grãos que estão parados e que muito provavelmente uma parte significativa disso está sendo levado para a Rússia. Eu acho que eu trouxe isso aqui, talvez no fim da semana passada, 20 milhões de toneladas de grãos, que é muito grão, né? Isso faz uma diferença enorme quando a gente fala em estabilidade dos preços, por exemplo, dos alimentos. Olhando para a guerra em si, Daniel, a gente vem falando, né? Isso você falava no início do episódio, né? A gente vai meio que atualizando, né, pouco a pouco, o cenário do conflito, né? A gente consegue ver um conflito de fato acontecendo ao vivo, né? É basicamente a sensação que a gente tem. E a gente vem falando que o foco da Rússia nesse momento é a cidade Severodonetsk, né? Que é uma cidade que fica em Luhansk. Mais uma vez, né? Causa estranheza uma cidade que termina com Donetsk ficar em Luhansk, né, e não em Donetsk, mas isso por causa do rio Donetsk, né, que passa exatamente ali no sentido norte-sul, né? Então acaba passando ali exatamente pelo Oblast de Luhansk. E, Daniel, a Ucrânia ainda controla cerca de 70% da cidade Severodonetsk. Você pode falar, pô, mas 70%, então eles estão com a cidade basicamente em domínio ucraniano. O problema é que a Rússia ela não está tentando ainda entrar na cidade, ela está cercando a cidade. O que deixa para os ucranianos somente uma alternativa, que é recuar em direção a cruzar o rio, né? Que é exatamente o rio Donetsk. Então, nesse sentido, recuaria para uma cidade que fica um pouco mais para trás do rio, né? Então, para além do rio, chamada Lysychansk.
que ainda fica no Oblast de Luhansk, mas já bem mais perto da fronteira, né, para a fronteira do Oblast de Kharkiv. Então, aparentemente, né, me parece que isso se torna uma questão de dias até que Luhansk caia definitivamente, no Oblast inteiro, nas mãos russas. Em compensação, a gente também vem dizendo isso, a Ucrânia tem feito avanços no sul. Aliás, você falou agora um pouquinho de Kherson, né? No sul, a Ucrânia vem fazendo avanços. Não há muitas expectativas de que a Ucrânia consiga tomar a cidade de Kherson. É bem mais difícil fazê-lo, mas, de qualquer maneira, hoje a Ucrânia anunciou que já conseguiu tomar 10 aldeias no sul. Qual o objetivo disso? Mais uma vez, tentar espalhar as forças russas, tirando, portanto, a pressão que a Rússia vem conseguindo fazer lá no leste. Agora, no meio disso tudo, Daniel, a França abriu investigação para esclarecer as condições da morte de um jornalista francês que estava em Severodonetsk, estava tentando sair num ônibus de evacuação e esse ônibus foi atingido. O nome dele é Frédéric Leclerc-Knopf, ele tem 32 anos e morreu, portanto, nessa explosão a partir de um bombardeio russo. Isso, naturalmente, coloca ainda mais pressão na situação já bem complicada, já bem difícil que a gente tem ali no leste da Ucrânia. E como se a situação já não tivesse fácil o suficiente, nós ainda tivemos hoje, Daniel, um carro-bomba explodindo em Melitopol, uma cidade que também está sob domínio russo. Um carro-bomba explodiu na cidade de Melitopol. Naturalmente, a Rússia chamou isso, né, de terrorismo, enfim, mas só para a gente saber que a situação da resistência ucraniana não é uma situação simples, não é uma situação fácil, é uma situação que, de fato, ainda tende a trazer muita atenção e se estender bastante daqui para frente ainda, Daniel. O Tanguy, a Gazprom, né, a gigante do setor de gás russo, ela anunciou que vai interromper o fornecimento de gás natural para a Gasterra, que é uma distribuidora holandesa, e o motivo para a suspensão nesse fornecimento é justamente o fato de que a Gasterra não se adaptou, não está realizando os pagamentos em rublos como os russos estão exigindo. A Gasterra argumentou que isso é um descumprimento do contrato, que isso não está previsto em contrato e que, consequentemente, ela não tem nenhuma obrigação em fazer o pagamento dessa maneira. São cerca de 2 milhões de metros cúbicos de gás que deixarão de ser entregues até o dia 1º de outubro, quando acaba o acordo. Quer dizer, é interessante porque é um contrato que também está em final, está no fim do contrato, e a própria empresa já tinha sinalizado que não tinha nenhum interesse em renovar esse contrato de fornecimento de gás pela Gazprom, gás esse que é distribuído pela Gasterra. Então, eu quero te ouvir em relação agora a um tema que me chamou particularmente a atenção nos últimos dias, que foi o encontro da China com países do Pacífico, principalmente ilhas do Pacífico. A China está tentando neutralizar o Quad, né? Nós temos falado bastante sobre o Quad inclusive que teve reunião recentemente, e a China está tentando buscar aliados no Pacífico. Nesse encontro que aconteceu na segunda-feira, quer dizer, no dia de hoje, nós não tivemos um acordo sendo assinado que previsse a cooperação nas áreas de economia e segurança. Ou seja, os participantes não querem cooperação com a China nas áreas de economia e segurança, que era tudo que a China queria. Particularmente segurança, porque permitiria a China eventualmente instalar bases militares, eventualmente ter ali um olho sobre os territórios dessas ilhas. O que foi acordado foi apenas uma cooperação nas áreas de saúde, gerenciamento de desastres naturais e agricultura. Ou seja, elementos mais protocolares, mais soft. Esses países não querem, pelo menos por enquanto, cooperação com a China na área econômica e na área de defesa. Lembrando de quais países eu estou falando. Eu estou falando de Fiji, Samoa, Tonga, Kiribati, Papua Nova Guiné, Vanuatu, Ilhas Salomão e Niue. Ou seja, uma série de ilhas e arquipélagos do Pacífico, nos quais a China tem tentado se aproximar justamente para formar aquele cordão, o cordão de isolamento, o cordão de controle sobre a região marítima, e tem também endereço claro. Essa aliança tem a finalidade de tentar isolar a Austrália que tem sido um dos grandes polos de resistência
a China na região, a Austrália que faz parte do Quad, a Austrália que tem aí se aproximado cada vez mais dos seus aliados no grupo Quad. Nós odiamos a China, Tanguy. Pois é, a China avançou, mas pelo menos até agora não conseguiu atingir os seus objetivos, Tanguy. Mas, assim, uma coisa que é importante a gente notar com relação à política externa chinesa, não é de hoje, é que é uma política externa muito baseada na ideia dos investimentos, né? Então, é uma política externa que acaba se expandindo, não tanto exatamente pela construção de bases militares, que se ela tiver oportunidade, ela até vai fazer, né? Mas ela constrói aliados exatamente porque ela tem uma capacidade de investimento fora do normal, ela consegue fazer investimentos muito maiores do que outros países conseguem fazer. Então, são investimentos muito valiosos para essas pequenas ilhas. São pequenas ilhas que não são atrativas, né, para investimentos de outros lugares e tal. A China ela consegue fazer esse tipo de investimento. E isso tem um impacto político importante, Daniel, a partir do momento em que a China, isso é muito engraçado, né? Mas a China ela se torna credora. Esses países passam a dever para a China. E aí, veja você, eu não estou fazendo investimento no sentido de colocar uma base militar. Eu não estou fazendo investimento no sentido de trazer a sua política externa para ser, né, uma comandada pela China. Não é isso. A China está emprestando dinheiro, está gerando desenvolvimento, está aumentando a renda do país, está melhorando a condição de fato infraestrutural daquele estado, está permitindo, portanto, melhora real de vida das pessoas, ao mesmo tempo que a China se torna mais influente. Isso é algo que pode ser feito de forma ilimitada. Você pode continuar fazendo isso ad eterno e a influência chinesa vai crescendo constantemente. Então, com relação a essas ilhas, ela está ali se mantendo próxima, se mantendo presente. Essa é a lógica chinesa e ela consegue fazer isso no Pacífico, a gente sabe, né, como você muito bem colocou, que é exatamente o espaço de articulação, por exemplo, da Austrália, por exemplo, dos próprios Estados Unidos e do Japão também. Então, é algo, de fato, a ser levado em consideração. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre cultura. O vencedor do Eurovision, né, a banda chamada Kalush Orquestra, né, que lançou a música Stefania, né, ganhou o Eurovision. Minha filha ficou absolutamente viciada na música, canta a cada 10 segundos, então se torna um negócio meio inesquecível aqui em casa, né? A gente já encheu o saco, mas ela continua cantando. Você vai levar sua filha para Mariupol no ano que vem, é isso? É isso que pra você está anunciando aqui para para ela nós. assistir, para a gente poder assistir o show da Kalush Orquestra, né? Que imagino que vá se apresentar lá em Mariupol. Acho que as coisas estão indo bem, né, Daniel? Para a próxima edição acontecer lá? Está que dentro você acha, do cara? calendário. Acho que Do está calendário. tudo dentro do previsto. Beleza. A Kalush Orquestra, então, Daniel, leiloou o prêmio do Eurovision e o chapéu, estilo pescador do vocalista, né, um chapéu rosa, né, leiloou e conseguiu arrecadar 1,2 milhão de dólares pelo prêmio, né, pelo troféuzinho e pelo chapéu. Aí, dado curioso, né, quem comprou, né, quem arrematou foi uma fundação de caridade. Eu falei, pô, que legal, fundação de caridade, legal, vai ajudar as pessoas e tal. E aí, essa fundação de caridade anunciou, Daniel, que vai pegar essa grana, esse 1,2 milhão de dólares, e vai comprar 3 drones de monitoramento para dar para o exército. Foda-se, é isso, é caridade, mas a nossa caridade é contra o exército. É drone, é comprar drone de monitoramento para ficar de olho nesses canalhas desses russos que estão invadindo o país. Então, tem uma reviravolta aí, né? Uma fundação de caridade que compra um drone para oferecer para o exército russo. Então, fica aí a informação do destino do prêmio do Eurovision vencido pelo Kalush Orquestra na edição desse ano agora, Daniel. É isso, Tanguy. Tem mais pauta aí ou podemos ir para oligarcas? Não, oligarca não, Daniel. Você não bagunça minha pauta aqui, não. Tem Polônia antes. Ah, tem Polônia? Achei que não tinha hoje, Polônia, por isso que eu já estava passando batido. Claro que não, tem Polônia hoje. Daniel, o parlamento polonês aboliu uma regra sobre a qual a gente falou um tempo atrás aqui. A gente falou sobre uma regra que a Polônia tinha criado, que era para a criação de uma Câmara Disciplinar para Juiz. O nome já é um negócio esquisito, né? Câmara Disciplinar para Juiz. Disciplinar Os juízes têm que ser disciplinados. Isso. Basicamente, a ideia, Daniel, era que o executivo liderado pelo senhor Duda, né? Na verdade, o Duda é o presidente, né? Mas, enfim, liderado pelo grupo do qual o Duda faz parte, né? Pelo senhor Mateusz Morawiecki, vai dar diretrizes a serem seguidas pelos juízes do país. Então, se algum juiz não seguir essa recomendação, será aberta uma Câmara Disciplinar. Então, segundo o governo, isso é uma maneira ali de fazer com que o Executivo e o Legislativo andem juntos. A gente sabe como é que é o nome disso, né, Daniel? O nome disso é fim da independência entre os poderes, exatamente. Então, é a concentração de poder na mão do Executivo. E a União Europeia notou exatamente isso, que a União Europeia falou, ô Polônia,
você está de sacanagem com a minha cara, isso não pode, segundo as regras da União Europeia. Enquanto isso estiver em vigor, não vai rolar grana. Então a União Europeia começou a segurar dinheiro que iria para a Polônia, um país que precisa muito dessa grana, enquanto essa Câmara Disciplinar, né, a ideia dessa Câmara Disciplinar, estiver vigorando. Pois bem, Daniel, isso era na Polônia do passado. Isso era na Polônia anti-guerra, né, antes da guerra. Isso era uma Polônia que ainda não estava preocupada com a Rússia, que ainda não tinha esse amor todo pela União Europeia. Agora a gente já tem um outro clima, uma outra vontade de se aproximar. E hoje, Daniel, a Câmara Baixa do Parlamento polonês aprovou o fim da Câmara Disciplinar. Dá uma olhada como é que foi apertado, Daniel. A Câmara Baixa da Polônia tem 460 cadeiras. Portanto, fazendo uma conta rápida aqui, para você aprovar alguma coisa com maioria simples, você precisa de 231 votos. Conseguiram 231 votos. Conseguiram o mínimo do mínimo necessário para aprovar o fim da Câmara Disciplinar. Curiosidade também, eu tenho certeza que isso é apenas uma coincidência, a senhora Ursula von der Leyen, semana que vem, vai para Varsóvia. Tá? Então, preparar o terreno ali para receber ali a chefe da Comissão Europeia, para ver se libera aquela grana e tal. Estou precisando do dinheiro. Agora, porra, a gente é amigo, a gente tem um objetivo comum, que é falar mal da Rússia e tal. Então, preparar todo o terreno para finalmente a Polônia voltar a ter o dinheiro liberado. Mas não para por aí, Daniel. Tem mais? Tem mais. Eles fizeram, na verdade, não foi somente o fim da Câmara Disciplinar para juízes. Eles, na prática, fizeram uma substituição. A proposta é essa, fazer uma substituição. Então, agora, Daniel, não tem mais a Câmara Disciplinar, ufa, ainda bem, né? Agora, finalmente, os juízes vão ter liberdade, mas será criada uma Câmara de Responsabilidade Profissional. O que significa isso? Que os juízes, eles poderão ser responsabilizados pelas consequências das suas decisões. Ou seja, você tomou uma decisão aqui, não era para ter tomado. Então, eventualmente, você pode aqui vir a ser punido exatamente em cima de uma lei muito parecida. Então, isso vem sendo criticado, que é, Polônia, você está de sacanagem mais uma vez. Você acaba com uma regra e cria outra que é quase a mesma coisa, só que você dá ali uma maciada somente porque a Ursula von der Leyen vai visitar Varsóvia na semana que vem. Então, Daniel, mudando tudo para que tudo permaneça a mesma coisa, mas tudo permanecendo a mesma coisa com um dinheirinho liberado pela União Europeia. Vamos ver se a senhora Ursula von der Leyen vai cair nessa. Spoiler. Vai cair, claro que vai, Daniel. Tá doida para trazer a Polônia mais para perto, né, para dizer que tá tudo resolvido e vai deixar para pressionar em algum outro momento, Daniel. Ô, Tanguy, deixa eu registrar aqui uma coisa, ou pelo menos confirmar. No tal modelo lá dos três poderes do Montesquieu, estava escrito que é para os poderes brigarem, né, Tanguy? Não é para eles andarem juntos, sei lá. Ou estou errado? Daniel. Não. Você entendeu? É porque Montesquieu faz muito tempo, já venceu, já. A teoria muito venceu? antiga. Tem mais Tem que ser atual? atualizado já, tem que ser atualizado. O Duda e o Morawiecki falam assim, gente, porra, o Montesquieu, faz tempo pra caramba já, né? Tá muito tempo já. Aí eles estão querendo dar uma atualizada e pensar em outros modelos, né? Modelos que garantam uma unidade maior da nação. Então é isso que aconteceu. Entendi, Tanguy. Vamos falar de oligarcas? Daniel, tem um oligarca hoje, Daniel, mas não é um oligarca qualquer hoje. Hoje nós temos uma pauta sugerida pela intérprete do Brasil, Maria Rita, né? Mandou para ela mesma. A Maria Rita mandou a sugestão para a gente, que aliás, que baita sugestão, né, Daniel? Não deu nem trabalho da gente pesquisar, ainda mandou uma baita pauta, então fica aí um beijo para Maria Rita e solta a vinheta para a senhora Maria Rita. Vamos embora. Bom, gente, como o Tanguy colocou há pouco, a pauta de hoje foi enviada pela grande Maria Rita. Aliás, ouçam Maria Rita, sigam Maria Rita nas redes sociais dela, porque o Brasil é um lugar melhor por pessoas como a Maria Rita. E ela nos enviou uma pauta da Rolling Stone, destacando que ao longo dos últimos anos, muitos artistas, muitos cantores internacionais fizeram shows para oligarcas russos, Tanguy. Veja você. A matéria cita vários nomes, inclusive destaca que em 2005 a Cristina Aguilera teria embolsado $2 milhões para cantar no casamento do Andrei Menichenko, sobre o qual a gente já falou várias vezes aqui, teve o seu iate, inclusive, confiscado. Em 2008, Tina Turner e Deep Purple participaram de um show de vários atos comemorando o aniversário da Gazprom. Em 2014, o Abramovich
ele recebeu Robin Williams para um show privado em Moscou. Não, e o Tanguy, mesmo Abramovich pagou US$ 2 milhões para ter um show da Amy Winehouse. Tá? é Então, assim, isso, o negócio é brabo, né? Se quiser continuar citando o nome aqui, Daniel, Guns N' Roses, Elton John, Red Hot Chili Peppers, The The Killers, Killers, Jennifer Lopez, Sting, Prince, Prince. Robin Williams. Então, a gente está falando aqui sobre uma lista de cantores, né? Enfim, de músicos, de artistas, enfim, que fizeram shows para grupos pequenos, bancados enormemente por esses oligarcas russos, né, Daniel? E agora você tem toda uma discussão que essa galera falou assim: caramba, gente, Eu eram fiz eles, isso, né? eram Eu fiz isso, eles. exatamente. E, Tanguy, é importante destacar que a gente está falando aqui de, a maior parte deles são shows privados, então participação em casamentos, eventos corporativos e assim por diante. É claro que não há nada de ilegal e ilegítimo nesse tipo de evento, nesse tipo de espetáculo, mas agora cria ali um certo embaraço para todos esses grandes nomes da música internacional, uma vez que eles passam a ter os seus nomes vinculados de alguma maneira aos oligarcas russos e ao dinheiro dos oligarcas russos que foi pago na forma de cachês pelas suas apresentações. Daniel, isso é maior ou menor do que o CPI dos cantores sertanejos aí, cara? Ah, não, Cadê, a cadê a CPI dos... Anitta? Cadê a Anitta para botar esse negócio na pauta aí, cara? A A qualquer C... momento o negócio estoura. Pois é, a CPI dos cantores sertanejos pode dar confusão, mas eu ouvi aí que prefeitura não é governo, então tá tudo bem. Ah, não tem problema. Não tem problema. Realmente não. Aí não tem nem compromisso com controle de gasto, corrupção, nada disso, porque isso que importa mesmo é governo, né, Daniel? Tá É isso. certíssimo. Maravilha. Daniel, deixar o nosso agradecimento de sempre aos nossos apoiadores. É a galera que, sem eles, a gente não estaria fazendo essa live aqui, a gente não estaria fazendo essa cobertura cotidiana, praticamente diária, 5 colunas, né? 5, na verdade, episódios por semana. A gente só consegue fazer isso porque tem uma galera que nos ajuda. É um pessoal que tá aqui junto com a gente, aqui do nosso lado, fazendo a live junto com a gente, são os nossos apoiadores. Então fica o nosso enorme agradecimento a quem já é nosso apoiador. Se você não é apoiador ainda e quer ajudar o nosso projeto também a se manter forte, vivo, né? A gente conseguindo fazer a produção de conteúdo que a gente faz por aqui, acesse o nosso site www.petijornal.com.br. Tem uma abinha lá chamada Apoio Petit. Lá tem todas as instruções. Ah, Tanguy, pô, tá muito difícil, tem que entrar no site, tem que digitar lá http://www. Não tô afim, não tem problema. Você entra na descrição desse episódio aqui, onde quer que você esteja ouvindo, no YouTube, no Spotify, no Deezer, na Aurelo, que aliás é sempre a nossa recomendação, e tem lá todas as formas de apoiar o Petit Jornal. Dá para apoiar no Brasil, dá para apoiar no exterior, dá para apoiar por Pix, dá para apoiar por PicPay, dá para apoiar de forma recorrente, dá para apoiar da maneira que você quiser. O que é importante é você nos ajudar. Lembrando, nós só dependemos de vocês para manter o nosso trabalho. Então fica aí o nosso agradecimento e a passada de chapéu, Daniel. Pois é, Tanguy, o Petit é uma mídia pequena, independente, mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Fica também o convite para o pessoal conhecer o outro projeto, o projeto irmão do Petit Jornal, que é o petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit. Temos aulas lá sendo produzidas desde o ano de 2020, todas disponíveis na biblioteca de cursos do petcursos.com.br. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E é streaming. Entrou, tem acesso a todo o conteúdo que tem sido produzido desde 2010. Lembrando que toda semana tem uma aula nova sendo colocada na biblioteca. A aula de amanhã, terça-feira, as aulas são sempre às terças-feiras, 21 horas pelo horário de Brasília. Nós falaremos sobre Romênia e Bulgária. Afinal, é a vizinhança da guerra que está bastante ouriçada. Tivemos aulas anteriores sobre Hungria, sobre Tchequia e Eslováquia. Teremos também uma guerra sobre os países bálticos nesse curso que está rolando lá no petcursos.com.br, Tanguy. É isso. O Petit Jornal vai acionar aí o plano de saúde do professor Daniel Souza, que segue com a garganta baleada, mas fazendo aqui um grande trabalho de sempre. Um abraço, pessoal. Amanhã estamos de volta. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Epa, pronto. Agora foi. Daniel, É eu isso aí, não Tanguy. vou botar plano de saúde corporativo no Petit Jornal. Já falei. Por que, Fez aí um anúncio gente? durante
ao vivo aí, mas eu não vou botar, entendeu? Você tá Por que querendo não, aumentar gente? custo aí, eu não vou botar, Daniel. Isso aí é Você é coisa de contra? comunista, cara. Querer saúde, daqui a pouco quer o quê? Educação, quer o que mais? Previdência? Quer se aposentar? Não é Vale assim não, Daniel. transporte. Vale transporte Vale tem? transporte, você imagina, vale transporte, você tá doido? Tá maluco? Pronto. Agora sim tá resolvido, Tanguy. Rapaz, segurar a tosse durante o podcast é um exercício hercúleo. Tem horas que você tá chorando quase, assim. Parece que você vai desmontar de tanto que aquilo fica te corroendo por dentro. É isso. Agora, você deu uma tossida no meio da fala aí, cara. Eu quero ver como é que você vai rebolar pra tirar isso daí. Mas, Ah, enfim. cara, isso é mole. Isso é mole. De verdade, isso é bem tranquilo. Deleta e some do podcast. O pessoal acha que a torcida parece podcast. Parece não, gente. Some tudo. Some tudo, que é a coisa Só que tudo é maravilhosa. verdade. Some tudo. Ô Tanguy, as pessoas Oi. estão comprando selos aí para apoiar o Petit. Fica Então, aqui o Marisa Pinto comprou. nosso A agradecimento. Aquarela do Brasil comprou. A Vanessa comprou. Muito Muito obrigado. obrigado. Quem mais comprou aí, Daniel? A galera foi comprando durante a live aí. Você sabe que eu não posso tocar na tela, né? Se eu tocar na tela, o negócio some. Deixa eu ver aqui, Tanguy. Nós tivemos a Frank. Peraí. Frankilene Barros. Frankilene Barros comprou selo. O Padre Marcos comprou selo também. Muito obrigado, Padre. Temos aqui a Aquarela da Terra, comprou. Temos aqui também, Tanguy, o Stemba Maroto comprou um selo. Muito Opa. obrigado. Obrigado. E temos quem mais, gente? O pessoal pode comprar selos ainda, Tanguy. Comprando selos. Tá vendo. Não fiquem preocupados, Apoie não. o Petit Jornal, que o selo não acaba, não é isso? É isso. Não acaba. Não, quer dizer, acaba. Né? Daniel, é escassez, cara. Acaba. Acaba. Só que, pô, ainda tem. Ainda tem aí para vocês comprarem se quiserem. Olha aí, o Boris Gansev comprou também 3 selos, obrigado. Obrigado. É isso, Tanguy. O pessoal está apoiando aqui o Petit Jornal, comprando selos nessa live. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram aqui o Petit, que apoiam o Petit Jornal. Sem vocês, o nosso projeto não seguiria de pé. É isso, né, Tanguy? É isso. Um abraço para os Petit... Ah, cara, você tá de brincadeira comigo. Olha quem comprou selo aí, Daniel. Petit Fundão comprou 2 selos. Olha aí, Petit rapaz. Fundão, vocês superaram agora. Olha aí, que beleza. Isso tem cara de ser o Lazário, cara. O Lazário sumiu. Você reparou que o Lazário sumiu? Sumiu 30 sumiu segundos porque que ele não fala nada aí. ele trocou de perfil. Ele foi pro perfil do Petit Fundão. É isso. Boa noite, Petit Fundão. Valeu, gente. Beleza. Mas é isso, Valeu. né? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.